Muito bom. Bom, depois da pergunta derruba a produção, vou voltar aqui para o nosso famoso roteiro, e aí vamos ficar com a Michele, né, para tocar agora mais 3 perguntas aqui com ela. Michele, você já teve algum paciente que a surpreendeu de alguma forma utilizando o baralho? Né? Se sim, se pode contar alguma coisa a respeito, obviamente, né, não identificando aí o paciente. Algum sim. caso aí que te trouxe surpresa? Sim. Eu atendi uma menina recentemente que ela veio com medo específico de um palhaço específico, que é o palhaço It, né? Que é muito... Ele tem vários filmes e realmente ele é um palhaço com características muito marcantes. E aí essa menina, ela veio com a dificuldade, ela já veio com isso muito forte, que ela não dormia mais sozinha no quarto, ela não ficava mais sozinha em determinados espaços, porque ela imaginava que esse palhaço iria vir buscá-la. Então, as cortinas do quarto, por exemplo, ela tinha medo que ele estava atrás da cortina do quarto. Teve um outro caso de um pacientezinho meu que ele inclusive, ele não queria mais usar o vaso sanitário porque ele achava que o It ia puxar ele pelo vaso sanitário. Então, e foi muito interessante o caso dessa menina, porque eu não precisei usar as cartas motivacionais, porque ela já veio me pedindo ajuda com relação a isso, mas a gente foi entendendo de que forma isso estava impactando, né? Então, ela soube me descrever o medo, ela lembrou quando foi que iniciou o medo, então ela teve a exposição a esse filme na casa de uma outra colega, e aí ela olhou para a imagem, e aquilo gerou todo um desconforto, e a partir dali, então, por ela às vezes não ter nem a maturidade de entender o que era o porquê do palhaço, ela começou a ter todos esses sintomas. Então, toda vez que ela tinha que dormir no quarto dela, ela tinha, o coraçãozinho dela batia mais forte. Eu lembro de relatos dela assim, a minha mãozinha fica toda suada, eu não consigo pegar no sono, e ela acabava indo para o quarto dos pais, mas aquilo tinha gerado um sofrimento tão grande que às vezes ela não saía do próprio quarto à noite, ou ela ia olhar pela janela, então os cachorrinhos dela passavam na frente, né, na janela dela por fora, ela imaginava que era o palhaço que estava vindo. Então, no caso dela, a gente usou todas as cartinhas de enfrentamento, e aí a gente foi fazendo as perguntas, né, se em algum momento na vida real esse personagem, ela já tinha tido contato com esse paciente, e a gente foi monitorando isso. Em 4 semanas, ela já veio dizendo para mim assim, hoje eu já posso olhar para a foto do palhaço. E aí a gente imprimiu, a gente fez um quadrinho, a gente colocou, e aí ela fez toda a conversa comigo, né, então na primeira semana, a gente foi desensibilizando ela depois ao longo do tempo. Então, vamos olhar se tem realmente algo atrás das cortinas, vamos olhar debaixo da cama, e em 4 semanas ela já disse, não, Michele, agora eu estou preparada para poder olhar para a imagem sem medo. E aí foi isso que a gente fez. E foi uma pacientezinha que me surpreendeu no sentido a forma como ela trabalhou comigo, o quanto ela se motivou e o quanto ela foi persistente, né, a superar esse medo. E hoje, tranquilamente, quando eu encontro ela, ela diz para mim assim, hoje eu não tenho mais medo do It. Mas eu lembro, assim, que aquilo gerava um sofrimento e gerava um impacto, porque daí ela, dormir na casa de uma amiguinha. Não ia. Né, os pais em casa, mas ela quer ficar toda hora com a gente no quarto. Então, os pais também foram muito parceiros, e eu sempre, acho que é muito importante a gente entender, ali tem a cartinha que fala, né, se existe, né, se tem alguém que acaba reforçando o seu medo. Então, é extremamente importante quando a gente vai fazer a entrevista inicial e vem muitas essas demandas de medo, eu sempre pergunto como é que os pais lidam com essas situações, se os pais têm muitos medos, né, como é que, se eles, né, porque assim, às vezes os pais, mas eu não deixo transparecer o meu medo. A criança, muitas vezes, o pai pode achar isso, mas de uma certa forma, esse ambiente, né, ele, nas ações dos pais, muitas vezes na forma que eles acham, que eles se expressam, isso fica muito claro. Então, é muito importante que quando você vai fazer o uso, identificar, fazer a cartinha vermelha inicial, ela é extremamente importante para a gente poder direcionar o nosso processo, né? Então, se a criança consegue descrever o medo dela, se ela lembra quando começou, se ela identifica quais são os sintomas, e aí depois você vai para a cartinha motivadora. No caso dela, eu usei muito pouco as cartas motivadoras, mas a gente usou. E depois a gente foi para as azuis, as verdes, e hoje, tranquilamente, ela está
consegue identificar, ela consegue trazer para mim, quando ela me encontra, ela sempre me diz, Michele, eu não tenho mais medo do IT, mas é extremamente importante que a gente reforce, né, o uso do material, ele vem, e como a Vilce falou, é extremamente importante que a gente não pule etapas, porque é isso que vai fazer que lá no final do uso da ferramenta, a gente tenha o sucesso que a gente espera. E no caso dessa menina, assim, foi mais rápido do que eu imaginava, né? Então, até pelo conjunto, pelo todo, qual a forma como a gente trabalhou. Muito bom, muito bom. Michele, acho que a gente já deu uma falada sobre baralho com você e com a Natane e com a Cuca, e agora a gente tem por hábito no nosso programa atender um pouco o público que está entrando na psicologia, tá? Então, vai ter muito estudante nos acompanhando, vai ter, com certeza, colegas suas aí que estão entrando na área clínica agora, e aí a gente sempre gosta de passar alguma informação para esse público. Então, como você lida com a pressão e as expectativas que os pacientes e as suas famílias colocam em você como psicóloga? Essa pergunta é uma pergunta que a gente, enquanto psicólogo, precisa sempre estar muito atento e responder todos os dias, se perguntar e se questionar, né, se questionar todos os dias, né, como é que eu lido, né, como é que eu gero esse distanciamento da qual eu sou ensinada, né, durante a graduação, mas ao mesmo tempo que eu consiga acolher, que eu consiga tranquilizar em determinados momentos essa família, porque quando, né, são raros casos, né, Ricardo, que a família nos procura só para uma orientação, né, só para uma mediação de coisas, né, do dia a dia da criança, às vezes, como que eu lido com determinado comportamento. Então, quando vem nesses casos com medo já, é porque isso já tomou uma proporção extremamente, né, que já está gerando um impacto muito grande no funcionamento da família como um todo. Então, eu sempre me coloco assim, né, essa criança, ela está chegando agora para mim, então eu vou conhecer ela agora, e tudo que eu puder fazer para que a gente possa ter um bom desenvolvimento, para que a gente possa ter sucesso no processo, eu vou fazer, mas eu não trabalho sozinha, né, e isso para mim é sempre muito forte, eu sempre pergunto aos pais, vocês estão com tempo, vocês estão com tempo, vocês disponibilizam tempo suficiente, vocês estão comigo nesse processo, né, um adulto, então tá, você está disposta, né, a passar por esse processo comigo? Então, eu sempre gosto muito de enfatizar para quem está começando, a gente já tem uma pressão, né, que a gente precisa ajudar, que a gente precisa, acho que, ajudar essa pessoa a se sentir melhor, mas eu sempre, e acho que foi até uma das coisas que eu nunca, até a própria Natana uma vez falou na pós-graduação, isso ficou marcado para mim, né, que a gente precisa respeitar esse nosso espaço, até onde eu posso ir, até onde o outro me deixa ir, né, então, isso sempre ficou muito forte, isso me ajudou a me tranquilizar muito, porque eu sempre me coloco muito na história de alguém, e eu penso assim, nossa, isso está gerando um sofrimento, então eu preciso, enquanto profissional também, ajudar essas pessoas, mas eu tenho que entender que tem um limite, um tempo, até onde eu posso ir, até onde essas pessoas me permitem ir. Então, quem está iniciando agora precisa, primeiro, acho que ter o conhecimento, né, buscar todo o conhecimento necessário, uma supervisão, se caso houver necessidade, né, acho que eu sempre digo, né, houver necessidade, não, eu digo, né, a supervisão, trocar informações com outros profissionais, mas a família é algo que vem e que é extremamente importante nesse processo, então eu preciso deixar muito claro para essa família a parcela e a responsabilidade dela também para que o processo dê certo. Então, não que eu não me incomode, então tem famílias que são um pouco mais incisivas, que questionam mais, né, a gente tem aquela família que você precisa puxar mais, tem aquela que é sua parceira, então é você entender quem são, né, quem é essa família, quem é esses pacientes, quem são esses pacientes, né, como é que eles lidam com determinadas situações, e aí sim a gente vai poder, eu acho que ter um direcionamento melhor e conduzir melhor, mas a pressão é uma coisa que faz parte do processo, pelo menos, né, da minha experiência clínica, essa questão da expectativa que o profissional
acho que eu também tenho com relação ao processo, né, e não a cura, mas que eu consiga fazer as perguntas corretas, que eu consiga fazer o meu paciente pensar mais sobre algumas questões, que ele consiga modificar, que ele consiga ter uma qualidade de vida melhor. E a expectativa, de um certo modo, ele é importante, mas a gente não pode ultrapassar e respeitar esse limite, porque senão o trabalho não, acho que assim, quando alguém trabalha mais, né, quando alguém, acho que eu crio uma expectativa e eu sozinha faço isso, a chance de eu me frustrar é muito grande. Então, acho que primeiro a gente precisa buscar conhecimento, entender até onde eu posso ir, né, e até que parte eu preciso também expor para o meu paciente, né, eu percebo isso. Então, a gente precisa, acho que equilibrar isso como um todo, para que essa pressão que acontece, sim, e essa expectativa, ela não atrapalhe o processo, mas que ela seja um motivador para a gente ir buscando soluções. Excelente. Já que a gente estava falando em estudante, não posso esquecer de deixar o recado aqui, né? Para quem é graduando de psicologia, entra no site da Sinopse, se cadastra como estudante, certo? Comprova a sua licença e você tem 50% de desconto para comprar os nossos livros e, como, por exemplo, aqui, ó, comprar aqui o baralho de enfrentamento das fobias específicas, tá aí o QR Code, né? 50% para graduandos de psicologia no site da Sinopse dos produtos da editora. Michele, você mais ou menos antecipou um pouco a pergunta que eu vou fazer agora, mas eu não posso deixar de fazê-la, tá? Mas aí eu vou pedir para você daí, você já falou em supervisão, uma série de coisas, mas se você tivesse que dar um conselho para alguém que está se considerando se tornar psicólogo hoje, um único conselho, porque você já falou de várias coisas aí ao longo da questão anterior. Qual seria esse conselho que você daria para alguém que está estudando aí, que está prestes a sair formado e achando que vai chegar, vai alugar a salinha ou compartilhar uma sala, sentar o bumbum naquela cadeira maravilhosa, estofada, e aí o mundo vai acontecer o quê? O que você diz para essa pessoa? Eu vou dizer o que eu gostaria de ter ouvido, né? Persistam, né? Tenham persistência, né? Porque a psicologia como um todo, ela é muito encantadora, né? Eu falo porque eu sou apaixonada pela psicologia. Mas estudem, né? Eu acho que um psicólogo, ele não pode ficar, ele tem que ir se atualizando constantemente. Então, estudar, eu acho que persistam, estudem, busquem conhecimento, né? E nunca esqueçam que nós somos, né? Digo assim, humanos precisam de ações humanas, né? E nós estamos muito carentes, eu acho que, né, a humanidade, eu digo que ela é curada com atos humanos. Então, a gente passou, né, a gente passa por situações e a gente vem passando muitas situações, e nós, enquanto profissionais da psicologia, nós temos um papel, né, acho que de incentivar, de motivar e de buscar cada vez mais, né, ter ações humanas, ter esse cuidado, esse olhar, mas, acima de tudo, um olhar muito pautado com conhecimento, né, para que a gente diferencie, para que a gente tenha, de fato, uma psicologia respeitada. E eu digo que essa valorização que a gente tanto deseja, ela é buscada, né, quando você mostra que você tem o conhecimento, que você tem, eu acho que humildade, a gente parte muito, né, do conhecimento da base, quando eu entendo que eu estou trabalhando com pessoas, né, humanas, e ações humanas são necessárias para que a gente consiga interagir e consiga ter um bom entendimento, né, consiga ter um bom envolvimento, e acho que isso é fundamental, né, então persistência, estudo e ações humanas aí, né, de acolher, a gente precisa muito disso. Eu sempre digo, né, a gente precisa cativar, né, criar laços, e esses laços são extremamente importantes para o processo, mas um laço, né, onde a gente tem o conhecimento muito pautado e a ciência presente. Excelente. Bom, vamos colocar de novo aqui a Natana e a Cuca na sala para a gente fazer aqui a nossa última pergunta e vocês três poderem responder. Mas antes disso, só lembrar, até para quem está nos assistindo aí, que ouviu os conselhos da Michele, que vai se formar, né? Não se esquecer de montar uma lista de presentes no nosso site.
né, para poder... Eu costumo brincar que dá para ganhar livro com 100% de desconto, dá para comprar livro com 100% de desconto, basta fazer uma lista de presente e mandar para os parentes, não tem problema nenhum. Vai se formar, preenche a lista, vai fazer aniversário, preenche a lista, quando chega dia do psicólogo, dia dos pais, dia das mães, seja lá qual for a data comemorativa, faz uma lista de presente e ganha livro, ganha conhecimento, que a Michelle, inclusive, acabou de mencionar. Né? Um psicólogo se forma, acha que está pronto, aí é que começa, porque hoje em dia, infelizmente, as faculdades não estão entregando mais o que precisam entregar na nossa área, com certeza. Mas, meninas, para finalizar, né, eu costumo brincar que chega a hora do jabá, a gente ficou aqui 1 hora com vocês, né, e não temos como remunerar esse tempo, né, que vocês estão aqui conosco. Então, a gente libera os últimos minutos do nosso programa para o jabá famoso, aquele, para vocês colocarem seus contatos, seus projetos aí. Quem quiser falar com vocês, como é que pode encontrar. A gente começou no sentido horário. Vamos manter o sentido horário, então, já que a Michelle falou agora há pouco, vamos começar pela Cuca, depois a Natânia e a Michelle, e vocês aproveitam também, já se despeçam aí do nosso público, e logo, em breve, com certeza, se não as 3 juntas, mas em separado, a gente vai ter produtos e projetos e entrevistas para fazer. Vamos lá, Cuca? Certo. Então, gente, obrigada pela oportunidade. Vocês me encontram lá no Instagram, @psicologandoacuca. Como o meu apelido é Cuca, então eu já quis aproveitar e fazer o trocadilho ali no Instagram. Lá também tem o link que direciona diretamente ao meu WhatsApp. Me encontra também pelo e-mail, cuca.psicologa@gmail.com. E dizer que minhas demandas, né? Eu sou apaixonada por fobias, por ansiedade, por mudança de hábitos. Então, se você procura algum psicólogo que atenda essas demandas, é a minha praia. Então, estou à disposição. Então, muito obrigada. Então, o meu Instagram é @mudice.com.br. Eu também faço vídeos semanais no meu canal do YouTube sobre vários conteúdos de psicologia, especialmente ligados à terapia do esquema. E falando em fobias específicas, como a gente falou lá no início, a questão do que causa as fobias específicas, as raízes delas, pensando especialmente no curso da vida, eu faço vários exemplos práticos, inclusive no meu Instagram, com meu filho, Pedro, de como a gente pode fazer abordagens específicas com as crianças para prevenir a formação de fobias e diversas demandas psicológicas, pensando que a prevenção é sempre um importante aliado na nossa vida, é muito melhor a gente prevenir as coisas do que precisar tratá-las depois. Então, eu mostro na prática, compartilho a minha rotina e as minhas vivências, não só como psicóloga, mas também como mãe, e faço essa união realmente dentro da minha jornada pessoal e profissional. Então, né, eu trabalho especificamente, né, com a clínica e atendo crianças e adolescentes, e também tenho um projeto, né, que eu trabalho com educação socioemocional, onde o objetivo é justamente fazer com que a gente trabalhe em cima de prevenções e não focado somente em doenças. Então, que as crianças possam, já desde o início, né, elas poderem ter contato com as emoções, reconhecerem em si e também poderem entender que essas emoções, elas têm referência e interferem muito na vivência e na interação com o outro, e que elas possam, futuramente, que elas consigam pensar em estratégias mais efetivas para a resolução de problemas. Então, dentro do contexto, tenho, né, trabalho com essa educação socioemocional e também com orientação parental. E também faço, em alguns momentos, quando dentro das possibilidades, né, trabalho também com a parte educacional, onde, né, vou nas escolas, converso com os profissionais e também faço algumas oficinas dentro de sala de aula. Então, quem quiser me encontrar, o meu Instagram é Michelle Kras, no Facebook também vocês me encontram, e o meu e-mail é psicologamichelek@gmail.com.
Né, se vocês quiserem, estou à disposição, né, para alguma orientação, palestras, e assim a gente vai, né, trabalhando, acho que em prol de uma psicologia, né, que seja reconhecida, valorizada e respeitada. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!